Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esta nossa curta palestra sobre ética profissional, Estatuto da OAB e tantos aspectos pertinentes para o seu exame. Meu nome é Sávio Chalita e tenho esta grata missão de tratar com vocês aqui estes aspectos. Temos uma série de dispositivos novos, inaugurados pelo novo Código de Ética e Disciplina, e também alguns aspectos envolvendo o novo Código de Processo Civil, uma vez que o último exame, o 21º, cobrava do aluno exatamente conhecimento da comunicação entre Código de Ética e novo Código de Processo Civil. Quanto ao último exame, a questão, por coincidência, foi anulada de ofício, pois existia ali uma pequena falha na sua redação, no seu enunciado, mas já é um grande norte para que estejamos atentos, para que o perfil da banca é tratar desta comunicação entre os diplomas. Mas, de maneira especial, neste nosso breve encontro, gostaria primeiro de apresentar uma obra para vocês, uma obra feita com muito carinho, muito capricho, para você que se prepara para o exame de ordem, e tratar de pontos extremamente relevantes, considerando o nível de incidência no seu exame de ordem. Quanto à obra, trazendo aqui um pouco mais próximo, a obra 350 dicas para o exame de ordem. Tive a honra também de, junto em uma parceria já sólida há mais de 7 anos com a Editora Foco, trazer este livro para vocês, um livro que nasce das revisões em redes sociais, do nosso blog Como Passar na OAB e tantas outras interações com alunos de todo o Brasil. Portanto, este livro traz para vocês ali roteiros de como se preparar para o exame de ordem, roteiros bem simplificados, mas extremamente eficiente para a sua preparação. Traz o edital sistematizado de ética profissional, uma gradação por temas e subtítulos do que realmente importa naquela reta final. O que eu estudo, o que cai mais, né? Qual o nível de incidência em cada um dos títulos que compõem essa disciplina. Também as próprias dicas, né, propriamente, nós enumeramos como 350, mas são muito mais de 350, são gráficos, possuem organogramas, e quando eu falo que possuem mais de 350 dicas, porque dentro de uma única dica você encontra várias, ok? E por fim, uma maneira de você revisar todo o conteúdo em um curto tempo, justamente nos temas que mais caem. Não sei se conseguimos mostrar aqui, mas ao final você tem aqui um quadro trazendo, vou disponibilizar isso para vocês, um quadro trazendo todos os dispositivos intercalados, considerando os assuntos mais relevantes dentro do diploma e quais intervalos legais você consegue identificar, seja no novo Código de Ética, no Regulamento Geral ou no Estatuto da OAB. Aliás, bem perto aqui, quais são os objetos de estudo dessa nossa matéria de ética profissional? Muito se fala que a matéria é ética profissional. No entanto, estudamos nessa matéria o Código de Ética e agora, claro, um novo Código de Ética, o Estatuto da OAB, Regulamento Geral e eventuais provimentos que o Conselho Federal da OAB edita, regulamentando diversas situações, entre elas a competência que o Conselho Federal tem de regular o exame de ordem, regular e elaborar. Aliás, uma pequena dica, hein? Conselho Federal da OAB, ele regula e ele elabora o exame de ordem, mas quem aplica, Conselho Seccional, ok? Voltando para lá, quais outras dicas de início envolvendo órgãos da OAB, já que nós iniciamos falando sobre Conselho Federal e Conselho Seccional? Vamos começar, portanto, de uma maneira cronológica. Importante, quanto ao tema de órgãos da OAB, que você tenha em mente que órgãos da OAB, a OAB em si, ela vem estruturada de maneira federativa. E não só em âmbito da OAB, mas em âmbito de qualquer outro assunto, qualquer outra matéria. Quando falamos de estruturação de forma federativa, devemos ter em mente aquela estrutura geográfica brasileira. Pensando agora no mapa político, né? Você tem todos os estados unidos de uma maneira federativa, mas com algumas atribuições, algumas competências que vão variar. Vamos pensar nível federal. Qual é o órgão da OAB localizado no Distrito Federal que conota esta representatividade nível federal? Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB, então, poderíamos enxergar, vamos para a tela, vou fazer uma pequena ilustração que talvez ajude a fixar. Você pode imaginar aquela pirâmide que te acompanha ao longo de toda a faculdade, né? Conselho Federal da OAB como um órgão de representação em nível federal. Nível estadual, você tem os conselhos seccionais da OAB. Nível municipal, você tem
as subseções, vamos tratar de algumas peculiaridades de cada uma delas. E temos aqui do lado ainda, ó, as caixas de assistência ao advogado. No caso do Estado de São Paulo, a CAASP. Olha aqui, agora vem para perto. Quando consideramos, então, esses três entes, nós já destacamos primeiro o Conselho Federal da OAB, que está localizado no Distrito Federal, onde, aliás, representa a representação nacional. Algumas competências, existem várias, mas algumas que vale a pena você anotar. Primeiro, nós já falamos, regular e elaborar o exame de ordem. É ele o ente responsável, o órgão responsável para estas competências. Conselho seccional. Qual competência nós podemos destacar? Uma também, aliás, que faz link com o Conselho Federal, é exatamente na aplicação do exame de ordem. Para que você não se esqueça, quando você vai prover ali, quando você vai atuar fazendo a sua inscrição para o exame de ordem, você tem uma opção ali na sua tela de, junto à organizadora, escolher qual conselho seccional você irá fazer seu exame de ordem. Existe uma regra até, você vai fazer o exame de ordem dentro do conselho seccional onde você concluiu a sua graduação, ok? Considerando assim, nós temos que o Conselho Seccional é aquele órgão responsável por aplicar o exame de ordem. E por que eu digo apenas aplicar e não elaborar? Porque já há algumas edições, no caso, caminhamos para a 22ª, nós temos o exame de ordem unificado. Se ele é unificado, elaborado por um órgão superior, e o órgão superior que nós temos, o Conselho Federal da OAB. Ele apenas é aplicado pelo Conselho Seccional. Conselho Seccional também, quanto ao exame de ordem propriamente, é quem irá deferir ou indeferir os pedidos de registro, os pedidos de inscrição definitiva do advogado, do estagiário e das sociedades de advogado, ok? Falou em inscrição, falou em registro, nós temos o Conselho Seccional. Seja o Conselho Seccional, no caso das sociedades, sede, ou o Conselho Seccional de eventual filial. Tranquilo. Também, quando falarmos em valores, seja multa, seja valor de serviço, seja tabela de honorários advocatícios, temos a figura do Conselho Seccional como competente a editar tais tabelas. Tranquilo? Por outro lado, vinculado ao Conselho Seccional, nós temos as caixas de assistência do advogado. Caixa de assistência do advogado, bem pertinho aqui, nada mais é do que aquele lugar onde você compra livros com desconto, remédios. Você consegue contratar despachantes a preços mais acessíveis? E por que a simbologia de descontos, de facilidades está associado à caixa de assistência? Justamente porque a caixa visa assistir ao advogado, dar-lhe condições melhores de atribuições, de utilizar ali na prática, de comprar um livro, que é um instrumento de trabalho, de comprar um notebook, que também é uma ferramenta de trabalho. Então, caixas de assistência está ligado ao fato de assistir, na maneira técnica e da maneira, seja por meio de medicamentos, o advogado. E tem dos mais variáveis benefícios, desde colônia de férias até, como eu disse, o contratar de despachantes que vão auxiliar o advogado para tirar um visto, por exemplo. Ok? Assim que se você já é inscrito como estagiário, pode inclusive fazer uso desses benefícios. De novo, quais outras competências nós podemos trazer à Caixa de Assistência dos Advogados? Nós tratamos com relação a valores, falamos também a questão das tabelas de honorários, valores de multa, falamos de que é ele quem vai deferir ou indeferir o pedido de registro na inscrição definitiva e falamos com relação à caixa de assistência. Uma informação interessante quanto à caixa de assistência do advogado é que para que seja criado é necessário ao menos 1.500 advogados, aliás, mais de 1.500 advogados inscritos na localidade. Ou seja, para que se crie um conselho, que se crie uma caixa de assistência dos advogados, é necessário que o Conselho Seccional observe pelo menos 1.501 advogados, já que a redação do Estatuto fala em mais de 1.500 advogados. Tranquilo? Uma informação comum a todos esses órgãos que nós tratamos, Conselho Federal Seccional e a Caixa de Assistência dos Advogados, é que ambos, aliás, todos eles, possuem personalidade jurídica. Agora, o único órgão que ainda não mencionamos, que entraremos agora, é quanto às subseções. Subseções nós falamos ser o órgão de representação municipal, mas não propriamente uma subseção para cada município. É possível que você identifique que em um único município existam mais do que uma subseção, 2, 3, 4. Na cidade de São Paulo existem várias. Ou que uma única subseção comporte mais do que um município. Vamos repetir. Uma subseção
pode estar localizada em um único município, ok? Pode acontecer. Pode acontecer também de uma única subseção responder para mais de um município. Exemplo, minha cidade natal de Lorena, a subseção de Lorena alcança o município de Lorena e o município de Canas, uma cidade vizinha. Agora, pode acontecer também de em um único município, como é o caso das grandes capitais, exemplo de São Paulo, você tenha várias subseções para melhor gerir a situação, melhor atender os advogados daquela localidade, ok? Cuidado para não confundir que exista uma subseção para cada município. Isso não é verdade em absoluto. Tranquilo? Falamos então quanto a estes órgãos da OAB, mas existem diversos outros pontos. Qual outra situação, qual outro ponto relevante para o seu exame de ordem? Poderíamos falar diversos. Aconselho que você sempre estude sobre a atividade da advocacia. A atividade da advocacia você vai encontrar previsão no artigo 1º do Estatuto da OAB. Vai dizer ser privativo da advocacia a postulação em órgãos do judiciário. Perceberão também que há uma ação declaratória de inconstitucionalidade que extirpa ali da redação todos os órgãos do Poder Judiciário. Isso porque existem diversas exceções em que há a dispensabilidade do advogado ou a prescindibilidade do advogado. Exemplos, existem vários, os mais importantes que mais aparecem em prova. HC e revisão criminal, dispensa-se a figura do advogado. É recomendável, sim, mas não é imprescindível, é prescindível, pode-se dispensar. Juizados especiais cíveis estaduais, limite de até 20 salários mínimos, dispensa-se advogado, sendo o limite de competência 40 salários mínimos. Juizados especiais cíveis federais, tanto o teto de competência quanto o teto de dispensabilidade do advogado, 60 salários mínimos. Cuidado para não se confundir quanto a isso. Pedido de alimentos, ações de alimentos, seja com relação e com fundamento à lei de alimentos, como com relação à Lei Maria da Penha, naquelas medidas protetivas de urgência, dispensa do advogado. A propósito, a própria solicitação, o requerimento das medidas protetivas de urgência, dispensa-se a figura do advogado. A própria vítima pode solicitar ao delegado que irá representar ao juiz o pedido de medidas protetivas de urgência. E se o caso, o juiz também já fixa alimentos, ok? Temos ainda a figura do advogado que atua junto ao INPI, né? o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma autarquia federal. Dispensa-se a figura do advogado, pois existe a figura do agente de propriedade industrial. Outro tema de grande vulto, quando avançamos no estudo de ética profissional, depois da atividade da advocacia, vem quanto à sociedade de advogados, que tem aí grandes inovações tratadas ao longo de 2016, especificamente em janeiro de 2016, quando é criada a possibilidade da sociedade unipessoal do advogado. Em regra, temos em mente que sociedade é uma formação de pelo menos duas pessoas, né, com o fim de explorar financeiramente, economicamente, alguma atividade. A primeira grande distinção que fazemos é que a sociedade de advogados jamais terá caráter empresarial. Sociedade de advogados está enquadrada dentro da classificação do Código Civil como uma sociedade simples. Sociedade simples. Por que sociedade simples? É uma sociedade que, ainda que traga aquela perspectiva de elementos de empresa, ela traz a conotação distanciada da parte mercantil por ser uma atividade propriamente intelectual. Cuidado que você tem que ter que uma coisa é sociedade de advogados, outra coisa é uma empresa em que traga em seu bojo, em seu corpo de estrutura, um corpo diretivo ligado, né, à parte jurídica. Por exemplo, um departamento jurídico, uma superintendência de assuntos jurídicos, ali ela está incorporada na empresa, constitui elemento de empresa e aí sim, ela não é uma sociedade simples, mas parte de uma empresa, de uma sociedade empresarial. Sociedade de advogados, ela vai atuar para o mercado prestando serviços advocatícios, ok? Aí então nós temos a distinção entre sociedade unipessoal, inovada aí a partir de janeiro de 2016, e a sociedade pluripessoal, que é aquela sociedade já conhecida, né, nos estudos de ética profissional e estatuto da OAB, que é aquela em que era necessário pelo menos 2 advogados, e vamos começar algumas dicas envolvendo a sociedade pluripessoal. Na sociedade pluripessoal, portanto, é necessário pelo menos 2 advogados para que constituam a sua sociedade.
Essa sociedade adquire personalidade jurídica a partir do registro junto à OAB. Não é necessário o registro em qualquer outro órgão da administração pública, JUSESP, junta comercial qualquer, nada. Cartório de pessoas jurídicas? Não, apenas junto à OAB. No máximo o que você faz é solicitar o registro, a inscrição municipal e a federal para fins de tributação e não há nenhum outro registro que não estes, ok? Importante que você guarde também quanto à razão social dessa sociedade. A razão social é aquele nome, né? A maneira como ela se identificará. Esta razão social deverá ser composta pelo nome, parte do nome ou nome completo de um dos sócios, de todos os sócios ou de alguns dos sócios. Outra informação, ainda quanto à razão social, se dá quanto ao falecimento de um dos sócios. Falecendo-se um dos sócios, sendo que este falecido tinha como composição da razão social da sua sociedade o seu nome, mantenho ou retiro, já que é falecido este sócio. Vamos para cá? Qual é a solução para essa situação? Primeiro, é necessário verificar o estatuto que constitui essa sociedade. Se no estatuto houver previsão expressa de que em caso de falecimento do sócio, cujo seu nome compõe a razão social desta sociedade, é possível que se mantenha o nome mesmo com o seu falecimento. Agora, na sua inexistência de disposição a respeito, ou na sua disposição expressa contrário, é claro, não vai ser possível que o nome se mantenha. Portanto, guarde. Só é possível a manutenção do nome de sócio falecido, caso assim autorize o estatuto que estabelece as regras para esta sociedade, ok? Uma informação, e aí desembocamos na sociedade unipessoal, se dá quanto à sociedade formada por dois sócios, ou que seja formada por mais, e observemos aí a situação de falecimento dos sócios e a manutenção de apenas um vivo. Olha que tragédia, né? Apenas um manterá ali a sociedade, pois todos os demais vieram a falecer. Qual a solução quanto ao estabelecimento de sociedade? Se eu falo que na pluripessoal são necessários dois, e agora eu estou dizendo que todos morreram, ficou apenas um, a solução antiga, tratada anteriormente, antes da vigência, do vigor dessa criação de 2016, era que em 180 dias o advogado sobrevivente deveria recompor a sua sociedade sob pena de extinção. Aliás, regra essa observada de maneira geral, de maneira genérica, no direito empresarial. Com a entrada em vigor desta nova modalidade de sociedade, muito embora se discuta se é ou não sociedade, a unipessoal, há a possibilidade de que essa sociedade pluri se torne uni, com a concentração de cotas. Portanto, iniciamos aí o estudo da sociedade unipessoal justamente considerando que ela pode se originar da própria vontade do advogado que quer fugir da informalidade e formalizar-se enquanto sociedade unipessoal, ou da própria concentração de cotas oriundas da sociedade pluripessoal, seja por falecimento ou por retirada de outros sócios. Tranquilo? Uma outra informação de grande relevância vem quanto à sua estrutura. Ainda que a sociedade unipessoal ela se assemelhe muito às chamadas EIRELIs, ou EIRELIs, como alguns chamam, ela não possui a mesma estrutura, por um detalhe muito relevante para a sua prova. Na EIRELI, ou EIRELI, traduzindo-se, né, empresa individual de responsabilidade limitada, ela justamente traz limitação no campo patrimonial, quanto à resposta patrimonial em âmbito de responsabilidade. Coisa que não ocorre na sociedade de advogados, uma vez que a responsabilidade é ilimitada, não esqueçam. Portanto, não podemos dizer que se equipara à figura da EIRELI ou da EIRELI. Tranquilo? Bom, falamos sobre órgãos da OAB, falamos sobre sociedade, vamos falar também um pouquinho de prerrogativas. Não vai dar tempo de falar de todas, né? Aconselho a leitura diária do artigo 7º do Estatuto da OAB, mas gostaria de destacar o artigo 7º-A, fala do direito à gestante, do direito da lactante e da adotante. O que é interessante você notar logo de início? O artigo 7º-A inaugura o direito às gestantes, agora estou falando só das gestantes, de ingresso no fórum ou nos tribunais, tendo ali privativo uma vaga no estacionamento do fórum, né? Pois consideremos aí a situação de um grande barrigão, já prestes a dar à luz e tendo que participar da audiência, por algum motivo, muito mais fácil. Mesmo que não seja prestes a dar à luz, né, a condição gravídica já impõe cuidados generosos, diferenciados à gestante. Então, direito primeiro de ter a vaga ali reservada para que tenha acesso mais facilitado ao âmbito da audiência ou de eventual diligência que vai realizar.
Esse primeiro ponto. Segundo ponto, desnecessidade de passar pela revista de detector de metais ou de raio-x. Olha lá, é também uma facilidade aí, dependendo do fórum, que tem uma fila enorme, ou mesmo para que não passe por aquele ambiente de raio-x. Não sei se tem algum significado quanto questões médicas, mas está aí alguns pontos. Por outro lado, para a advogada gestante, lactante e adotante, tem aí a possibilidade de suspensão de prazos, né, e aí você perceba que a redação do Estatuto utiliza o prazo da CLT. Estes direitos serão assistidos ao longo de 120 dias, sendo que a suspensão do prazo se dará por 30 se comprovado duas coisas, que comunicou ao cliente a condição gravídica, e se é dos autos a única patrona constituída, ou o único advogado ou advogada constituído, não tem nenhum outro advogado. Caso haja outro advogado, claro que não há necessidade da suspensão. E por que há comunicação ao cliente? Pois não há dúvida alguma que 30 dias a mais, demorando ali no processo, é um revés para o cliente. Então, portanto, que é necessário que ele saiba, que tenha conhecimento. Um revés no sentido aí, sem a profundidade de se considerar o caso e o caso concreto e a prática, pois 30 dias num processo, infelizmente, comum, né, não é quase nada, a não ser o próprio prazo que levaria para uma juntada de documento, por exemplo. Ok? Temos, então, leitura obrigatória do artigo 7º do Estatuto da OAB, também inaugurando uma nova prerrogativa aí que nós temos, ok? Lembrando que também todo o artigo 7º, né, onde concentra o maior número de prerrogativas, aliás, artigo que estará reproduzido na sua brochura, a brochura que vem junto com a sua carteirinha da OAB, é de obrigação que o advogado saiba na ponta da língua. Quanto aos requisitos de inscrição definitiva do advogado, você vai encontrar no artigo 8º do Estatuto, são diversos incisos, eu gostaria de tratar apenas do primeiro, que fala de capacidade civil. E por que eu gostaria de tratar do primeiro? Porque a partir também de janeiro de 2016, com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos aí uma grande alteração. Que alteração é essa? A alteração é a seguinte. A partir de janeiro de 2016, você não possui mais no Código Civil figuras ali que eram presentes em todos os estudos. Primeiro, interdição. Não temos mais interdição. Se não temos mais interdição, significa compreender que não temos mais a figura da interdição, né, na incapacidade superveniente à aquisição de capacidade plena. Nossa, como assim? Bom, nós ainda temos a figura do incapaz. É mentira dizer o contrário. O incapaz é aquele desde o nascimento até os seus 16 anos. A partir dos 16 aos 18, capacidade relativa, e dos 18 em seguinte, nós temos a aquisição da capacidade plena de exercício de direitos. O que era a interdição? A interdição, em razão de redução do discernimento, a pessoa poderia ser interditada a ponto de ter nomeado ali para ele um curador. Com a entrada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tirando essa possibilidade de superveniência, né, incapacidade superveniente, temos a extinção do Instituto da justamente curadoria nos termos da interdição. O que temos hoje é a chamada curadoria especial, tema que você vai tratar em direito civil, não nos vamos aprofundar, né, quanto a este tema, mas o que eu gostaria que você registrasse, que quanto ao artigo 8º, toda vez que a sua prova tratar sobre capacidade civil, tenha em mente a inexistência da superveniente incapacidade. Ok? A incapacidade apenas até os 16. Como não teremos nenhum aprovado no exame de ordem, sequer matriculado no curso de Direito aos 16, não temos que nos preocupar com isso. Apenas o inciso 1 do artigo 8º não há mais como ser cumprido no momento de se provar todos os requisitos para se requerer a inscrição como advogado. Voltando lá, temos outros grandes temas dentro do Estatuto e dentro da ética profissional. Dentre diversos, vou selecionar alguns outros que envolvem inovações. Claro, não daria tempo de falar sobre todos, precisaríamos de um curso regular, mas inovações. E aqui eu falo da advocacia pro bono. O que é advocacia pro bono? Tenho sugerido aos meus alunos que adote a advocacia pro Bonovox do YouTube. Como assim? Bom, vamos lá. YouTube, uma banda irlandesa que se dispõe a atuar frente a grandes atos, a grandes projetos de cunho social. Olha lá, Bonovox, YouTube, projetos sociais. Então você vai ligar a advocacia pro bono ao YouTube e automaticamente a feitos sociais, feitos com benefícios a instituições filantrópicas. Vamos agora adentrar verdadeiramente, né? Era só uma dica para você guardar. Advocacia pro bono significa advocacia para o bem.
A advocacia pro bono é aquela advocacia exercida eventualmente, gratuitamente e de maneira espontânea, de maneira voluntária. Olha, 3 requisitos importantes para você guardar. Essa advocacia ela não é remunerada de nenhuma hipótese. Primeira distinção que você cria de qualquer tipo de advocacia, seja aquele beneficiário da justiça gratuita, seja aquele nomeado frente ao convênio OAB Defensoria Pública. A advocacia pro bono é distinta, ela não tem remuneração. E quem pode se beneficiar da advocacia pro bono? A advocacia pro bono pode ser exercida em benefício de pessoas jurídicas sem finalidade econômica, sem conotação político-partidária e sem ligação qualquer com outras instituições que possuam ligações partidárias ou eleitorais. Também aqueles beneficiários destas instituições. Então, instituições filantrópicas. Vamos pensar aqui, eu sempre uso como exemplo a UPA de Lorena, União Protetora dos Animais. Uma ONG que desenvolve um serviço formidável na cidade de Lorena, interior de São Paulo. Cuida de animais abandonados, retira restos de animais dilacerados, mortos na pista, enfim, faz um trabalho formidável, gratuito. Ninguém ganha nada com isso, aliás, gastam muito com a iniciativa por falta de incentivos. Vamos supor que seja necessário que eles demandem, que contrate um advogado. Posso eu, advogado inscrito, definitivamente, junto à OAB, regularmente inscrito, me dispor a advogar sem receber nada? Sim. Só que nestes casos, esta minha oferta, ou essa minha aquiescência de que seja contratado na advocacia pro bono, ela não pode ter conotação política, não pode ter conotação eleitoral, partidária, não pode ser desculpa para que também eu ofereça agora sim onerosamente qualquer outro tipo de serviço. Exemplo, olha, advogo neste caso na advocacia pro bono, desde que você me contrate como consultor jurídico aí mensal da instituição, ganhando pouca coisa, mas quero um contrato fixo. Não pode. Não pode servir de captação de clientela. Tranquilo? Voltando. Portanto, outros requisitos, quais não sejam somente esses de captação de clientela, este cunho eleitoral, partidário ou político, também podemos verificar outros beneficiários, além das instituições, essas pessoas jurídicas, aqueles beneficiários. No exemplo da UPA não teríamos, pois a instituição ela cuida de animais. Mas vamos pensar uma ONG que cuida de ex-presidiários, ou de mães de presidiários, ou de mães que tiveram seus filhos mortos. É uma ONG que vai cuidar de pessoas, portanto possui beneficiários, pessoas naturais. Ah, mas meu cachorro é meu filho, mas não é pessoa. Pessoas naturais. Essas pessoas naturais podem se beneficiar da advocacia pro bono, com os mesmos propósitos e limitações da instituição, da pessoa jurídica. Também outras pessoas não filiadas ou não associadas a nenhum tipo de instituição filantrópica, mas que, na sua essência, demandem essa assistência. Cuidado, assistência da advocacia pro bono, não assistência judiciária, são coisas distintas, ok? Pessoa natural que não tem a condição de pagar um advogado pode buscar um advogado que conhecidamente atue na advocacia pro bono. Mas, professor, e honorários de sucumbência? Honorário de sucumbência é devido e o advogado recebe. Se ele quiser, ele pode destinar à instituição que ele assistiu, mas é remuneração, aliás, com relação à súmula vinculante 47, verba de natureza alimentar e, portanto, direito indisponível, direito de personalidade, direito indisponível, ok? Bom, falamos um pouco da advocacia pro bono e demos um tapa aí nos honorários. Vamos falar um pouquinho de honorários e a gente finaliza esta curta apresentação. Quanto aos honorários, interessante que você lembre que nós temos os honorários contratuais e dentro dos honorários contratuais ou convencionais nós temos o honorário quota litis, temos também os honorários fixados por arbitramento judicial e, por fim, honorários de sucumbência. Eu dividiria honorários contratuais e honorários fixados por arbitramento de um lado e de outro, honorários de sucumbência. Não é necessário, aliás, isso caiu muito em prova, se eu tenho honorários de sucumbência e honorários contratuais, eles se somam e não se substituem, ok? Cuidado para não se confundir quanto a isso. Honorários devem ser preferencialmente estabelecidos por escrito. E por quê? Pois à medida que é feito por escrito, à medida que ele é trazido, personificado por um instrumento particular, não é necessário que seja levado a registro, traz inúmeros benefícios ao advogado. Vou elencar alguns. Primeiro, perfaz-se como um título executivo extrajudicial. Não pagou, executo. Não é necessário uma ação de cognição, não é necessário uma fase de conhecimento. Basta execução e, dependendo do tema, inclusive pelo juizado especial.
Segundo, pode ser encartado aos autos desde que anterior à expedição do mandado de levantamento de quantias depositadas. Como? Você contrata com seu cliente e lá está dizendo que ao final da demanda vai receber 5 mil. Você teme que seu cliente não te pague ou, buscando celeridade, faz juntar aos autos a sua procuração, aliás, o seu contrato celebrado com o cliente, em que ali autoriza que seja juntado aos autos este contrato e que seja reservado parcela ao advogado. Vamos pensar que seu cliente tem 10 mil para receber, você tem 5 para receber dele como honorários. O juiz já vai destacar um mandado de levantamento para o seu cliente no valor correspondente e o seu, né, a partir do desconto feito da quantia que cabe ao seu cliente. Portanto, juntada do contrato nos autos. Temos também outros benefícios, como a possibilidade de abatimento de despesas adiantadas pelo advogado, no caso do advogado que paga eventuais custas, né, pensando para ficar mais rápido, mas desde que isso haja previsto no contrato. Se houver previsão da possibilidade de abatimento, também é possível que assim o faça. Tranquilo? Um outro ponto que podemos destacar aqui é então que os honorários preferencialmente deverão ser escritos, ok? Preferencialmente devem ser escritos, não se exigindo formas específicas, mas sendo necessário que conste a extensão do patrocínio, se essa advocacia se dará ao longo de primeira instância, se alcança também eventuais recursos, manifestações, instruções probatórias, sustentação oral, o que vai alcançar este patrocínio, o objeto da contratação, o valor a ser pago ao advogado e a forma que será feito o pagamento. Se não houver previsão quanto à forma que se dará o pagamento, em regra, 1/3 na propositura da ação, na distribuição, 1/3 na decisão de primeira instância e 1/3 ao final do processo, ao final da satisfação de existência ou transação, caso aconteça. Tranquila? 1/3, 1/3 e 1/3. Simbolizando que a advocacia composta de santos, 3/3 para você não esquecer o pagamento dos honorários do advogado. Então falamos sobre os contratos, os honorários contratuais ou honorários convencionais. Mas professor, e se eu esquecer? Né? Olha que absurdo, né? Você é advogado, vai ser advogado muito em breve, não pode esquecer disso. Mas e se eu esquecer de formalizar este contrato com o meu cliente? Aí sim, você vai ter que buscar amparo para que o juiz fixe por arbitramento judicial qual será o valor a ser percebido, a ser recebido por você. Vai ser mais demorado. Perceba como é melhor você já trazer tudo tratado, já formalizado no instrumento de contrato de honorários advocatícios. Quanto ao arbitramento judicial, é importante que você note que ele será feito pelo juiz competente, obviamente, a competência será sempre da Justiça Comum Estadual e o juiz deve ter por base o valor mínimo dos honorários judiciais, dos honorários advocatícios, fixados por quem? Pelo Conselho Seccional. Nunca poderá ser inferior. Aliás, este parâmetro de honorários advocatícios deve ser obedecido também nos honorários contratuais, sob pena de aviltamento dos honorários, ou seja, considerar os honorários algo vil, algo vão, algo pequeno, né? Aquela coisa, doutor, quanto o senhor cobra para fazer o inventário? Ah, fiz as contas aqui da partilha e tal, 10 mil. Ah, que pena, meu colega faz por 100. Boa sorte, vai fazer com ele. Se o advogado que valoriza a sua profissão, utiliza como parâmetro mínimo e por imposição ética as tabelas dos conselhos seccionais. Aquele que avilta seus honorários faz por 50, faz por 100, o que de certo deveria ser feito por valor muito superior. Tranquilo isso? Agora cuidado, quanto aos honorários ainda, temos outros pontos que vale a pena você ficar atento. Nós falamos dos honorários contratuais, o arbitrados pelo juiz, né, o arbitramento judicial, e temos a figura do honorário de sucumbência. Eu disse que soma e não substitui as outras espécies. E por que isso? O honorário de sucumbência é aquele devido pela parte vencida, percebam, pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Então eu sou contratado por João para ingressar como ação em face de Maria. Nós vencemos a ação. Quem deve a mim os honorários sucumbenciais? João, meu cliente, ou Maria, parte contrária? Parte contrária, Maria me deve os honorários de sucumbência. Quanto aos honorários de sucumbência, aplicamos sempre, assim como nas outras espécies, mas com algumas flexões em alguns momentos, a súmula vinculante 47, pois traz aos honorários de sucumbência caráter alimentar, portanto, indisponível. Outra dica importante quanto aos honorários de sucumbência se dá nas situações em que há advogado subestabelecido atuando.
O advogado subestabelecido com reservas de poderes apenas poderá cobrar honorários quando conjuntamente ao advogado subestabelecente. Tranquilo isso? Não haverá exceções. Advogado subestabelecido apenas pode cobrar diretamente e sem intervenção do subestabelecente quando na modalidade sem reserva de poderes, pois o subestabelecente sai da ação. Joia? Meus amigos, eram temas relevantes que eu gostaria de tratar com vocês. Existem tantos outros temas de grande preciosidade para a sua prova, mas tenho certeza que umas 4, 5 questões nós tratamos nesta breve palestra. Se você quiser mais dicas, não deixe de conferir 350 dicas de ética profissional para o exame de ordem. Você pode adquirir no site da Editora Foco, www.editorafoco.com.br, e utilize lá, no momento que realizar sua compra, um cupom de desconto especial, Sávio Desconto, tudo minúsculo e tudo junto. Sávio Desconto vai te dar 30% de desconto considerando a capa do livro. Lembrando que não é um desconto cumulativo, né? Se houver outros descontos mais vantajosos, o site vai calcular o mais vantajoso. No caso, acredito que não vai ter algo mais vantajoso que os nossos 30%, um desconto especial para você que ficou até agora, ao longo de mais de 35 minutos, ouvindo esta curta, mas já alongada palestra sobre ética profissional com foco para o seu exame. Eu espero e tenho certeza que contribuir para alguma coisinha que seja para a sua prova. Desejo sucesso, muita perseverança, foco e obstinação. Capriche nesta reta final, porque com certeza será exitosa nos próximos dias. Me mandem mensagens, estejam em contato comigo, com os outros autores da Editora Foco. Vejam no meu Facebook, Prof. Sávio Chalita. Se tiver alguma dúvida quanto ao livro, quanto à utilização da senha de desconto, quando quiser mandar convite de casamento, formatura, fique à disposição, me contate lá pelo meu Facebook. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Desejo muitos frutos a serem colhidos desta árdua e longa preparação que começou lá atrás, né? No primeiro ano de Direito e vai ser colhida agora nos próximos meses. Fiquem com Deus, sucesso e até a segunda fase, se Deus quiser. Tchau, tchau.